Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no canal de ideias. Essa ideia que surgiu aqui de fazer um canal no YouTube para que a gente possa discutir sobre vários assuntos que sejam pertinentes, assuntos do passado, assuntos do presente, coisas que sejam interessantes. Esperamos que você goste, deixe aí sua sugestão, sua crítica ou seu elogio. Eu sou Renato Campos, aqui do meu lado eu tenho Rafael Nobre e Gildo Barroso. E nós vamos começar hoje esse canal. Esperamos que você possa se divertir e aprender com ele. Solta a vinheta. Bom, nós temos o primeiro assunto de hoje. Quem vai trazer é o Rafael. Fala aí, Rafael, o que foi que tu trouxe pra gente? O primeiro assunto de hoje que nós vamos tratar é relacionado a racismo no esporte. Nós tivemos nesses dias uma coisa muito triste, uma torcedora do Grêmio, que ela chamou o goleiro do Santos, Aranha, de macaco. Eu tive vendo algumas coisas, o jogador Arouca foi ridicularizado no Peru. Nós tivemos alguns outros jogadores que foram ridicularizados por torcedores de forma depreciativa, de forma humilhante. Até que ponto no esporte isso vai continuar? Até que ponto isso no esporte pode ser aceitável? Até que ponto torcedores vão influenciar de forma negativa no espetáculo chamado futebol? Eu acho que essa história de racismo é uma coisa muito atual. Durante toda a minha infância e juventude, eu fui apelidado de vários nomes. E não me lembro de ter sofrido nenhum trauma por conta disso. As pessoas exageram demais. Um jogo de futebol é uma coisa para se divertir e, de repente, ali no calor da emoção, alguém vai falar alguma coisa que não é interessante ou não é legal, mas eu acho que eles forçam demais a barra. Tocaram fogo até na casa da menina agora. Exatamente. Então, eu acho que é muita intolerância. Você fala sobre racismo sendo extremamente intolerante. Só que assim, tem um porém, a gente pode analisar, Renato, por que somente os negros, como no caso do goleiro Aranha, como no caso do jogador Arouca, como no caso do Boateng, como no caso de tantos outros, apenas o negro é chamado de macaco? Porque se fosse um goleiro branco ali, que tivesse naquela defesa do time do Santos, possivelmente os torcedores do Grêmio não tinham agido assim. E nem eu chamar de uns polacos. E se chamasse, ele não ia se ofender. Talvez. Exatamente. O que é que você acha, Gildo? Acho o seguinte, deve-se dar o desconto que realmente no estádio você tem uma exaltação natural de ânimos. Já dizia Nelson Rodrigues que no estádio o povo brasileiro vai até minuto de silêncio. Então eu daria um desconto, porque eu sei que, enfim, no estádio o clima os dedos estão à flor da pele, enfim. Mas eu noto também que o brasileiro, mesmo nessa situação do Aranha, não deixa de ser um pouco hipócrita, porque o nosso racismo é um tanto seletivo. Eu lembro que ano passado, setembro do ano passado, um site muito conhecido, o blog da Dilma, associou o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, a imagem de um macaco. Eu não vi manifestações, não vi ninguém processando esse site. Nosso racismo ele é um tanto seletivo. Depende de quem está ofendendo para que as pessoas fiquem chateadas ou não. Eu vejo um pouco de hipocrisia aí. Essa história é interessante, levando em consideração que um tempo atrás, aquele jogador do Corinthians, o Emerson Sheik, ele publicou uma foto dando um selinho na boca de um chefe de cozinha. E aí os jornalistas colocaram em dúvida a sexualidade do jogador, embora eu acho bem suspeito o cara dar um beijo na boca de outro homem, mas enfim, questão de gosto, né? Cada um tem o seu. O que eu levanto aqui, o questionamento, é que eu não vi ninguém tocando fogo na casa desse jornalista. Eu não vi ninguém jogando pedra no carro desse jornalista. Eu não vi ninguém rechaçando a imprensa que lançou essa informação. E também, viu, Rafael? Eu me lembro que o Ronaldo Fenômeno, quando estava gordo jogando no Corinthians, todo mundo chamava ele de gordo. Mas ele emagreceu? E ele não emagreceu. Ele continuou gordo.
e ninguém jogou pedra em quem chamava ele de gordo. A própria televisão plantou um racismo durante muitos anos. Se você for aí no passado dos programas dos Trapalhões, enfim. Eu queria só detalhar a atitude do Aranha, que eu achei interessante, foi de não se permitir que uma determinada emissora de televisão fizesse uma matéria com ele e a torcedora do Grêmio, a Patrícia, e ali ele, em rede nacional, perdoasse aquela torcedora do Grêmio, porque na verdade ele a perdoou. A questão foi que ele não quis dar audiência para essa mídia, ou seja, ele não quis que tomasse uma proporção exacerbada, como de certa forma mostrando para a mídia o que exatamente a mídia quer, é a audiência das tragédias alheias. Né? Fica a dica para você aí também. Nós somos contra qualquer tipo de racismo, nós somos contra qualquer tipo de preconceito, seja ele qual for. Observe bem o que você fala, o que você escreve nas redes sociais. Observe bem o seu posicionamento acerca de algumas coisas, porque, de fato, você precisa observar que você não é melhor quanto a sua cor da pele, ou sua posição social, ou sua orientação religiosa. A questão aqui é que esse assunto específico dessa garota tomou uma proporção estúpida e ridícula. Ninguém tem direito de tocar fogo na casa dela, por exemplo, contra os nordestinos. Eu que sou cearense, quando eu estou nas redes sociais falando de futebol, não é difícil achar um torcedor do Flamengo ou do Corinthians, ou seja, de que time for, que chame a gente de cabeça chata ou que trate a gente como sendo um ser inferior a eles. Então fica aí a dica para você que é preconceituoso. Nós rechaçamos qualquer tipo de preconceito, mas também abominamos esse comportamento exacerbado com essa garota, que no calor do esporte falou alguma coisa que não era conveniente. Segundo assunto de hoje são as pesquisas eleitorais. Quem trouxe para a gente esse assunto aí foi o Gildo Barroso. O que é que você traz para a gente aí, Gildão? Queria comentar um pouco hoje sobre a influência que as pesquisas eleitorais exercem sobre alguns dos eleitores. Trouxe aqui um exemplo que foi conhecido na cidade de Fortaleza, nas eleições para prefeito em 2012. Um candidato que não foi para o segundo turno sentiu-se prejudicado com o resultado das eleições, comparando com o que as pesquisas diziam sobre as suas chances de se eleger. No caso, quem se pronunciou foi o candidato Heitor Ferrer, do PDT. As pesquisas colocavam ele em quarto lugar, aproximadamente com 13% dos votos. Quem estava em terceiro lugar, o candidato Moroni Torga, do Democratas, com a média de 17% dos votos. Quando foi o dia de fato das eleições e foram contados os votos, o Heitor apareceu em terceiro lugar, com 21% dos votos, e o Moroni, que estava em terceiro, foi para quarto com apenas 13,7% dos votos. Trocando em miúdos, o candidato Heitor Ferrer teve apenas 30 mil votos a menos que o segundo colocado, o candidato Roberto Cláudio, do PSB. E teve 90 mil votos a mais que o mencionado Moroni. Ou seja, ele questionou, para mim foi um questionamento adequado, que muitas pessoas deixaram de votar nele pelo que as pesquisas indicavam. Se a pesquisa refletisse de forma mais exata a realidade, provavelmente mais pessoas teriam votado no Heitor Ferrer e provavelmente ele teria ido para o segundo turno como candidato líder, é o Mano de Freitas, do PT. Então a questão é o seguinte: até quando as pesquisas eleitorais influenciam no seu voto? Eu trouxe aqui um exemplo. Imagine que nós temos 8 candidatos e você, por parecer a sua ideologia com o candidato número 8, está pensando em votar nele. Mas nas pesquisas ele é o último. Será que você não reflete sobre talvez achar alguma coisa que te interessa no candidato que está em primeiro ou em segundo, já que você tem a nítida certeza que teu candidato não vai ganhar de acordo com as pesquisas? E você vai pensar, eu vou jogar meu voto fora. É melhor eu achar em quem está em primeiro ou em segundo alguma coisa que seja interessante, que eu possa votar em um dos dois, porque eu tenho
uma real possibilidade de não jogar meu voto no lixo. É interessante a gente observar que a pesquisa eleitoral ela acaba, de certa forma, influenciando o eleitorado. Por quê? Porque as pessoas vão votar naqueles que estão lá em cima. E se não houvesse pesquisa eleitoral? E se cada candidato tivesse um tempo igual a todos na propaganda eleitoral? Será que nós não íamos ter uma mudança lá no finalzinho, quando houvesse a contação de votos? Se não houvesse a pesquisa eleitoral, será que os candidatos que estão em primeiro continuariam em primeiro no final da votação? Gildo, o que tu acha disso? Acho que a pesquisa tem a sua razão de ser. Ela serve para o candidato identificar o quanto ele já é conhecido. Isso serve para direcionar as suas estratégias de marketing. Se ele deve dar mais ênfase na apresentação da sua pessoa, dos seus projetos, você deve dar mais ênfase em críticas aos demais candidatos. Então eu acho que a pesquisa tem sua razão de ser. Acho que o que seria mais justo seria que a pesquisa tivesse uma validade, pudesse ser feita até um mês antes das eleições. Que aí talvez seria um tempo ideal para o candidato saber o que dizer, e a pesquisa não influenciaria os eleitores às vésperas das eleições. Essa é uma dica aí para quem faz as leis do nosso país, as leis eleitorais, possam pensar sobre o assunto, de repente, fazer com que as pesquisas só cheguem aí a um mês antes da eleição, até mais, 2 meses antes da eleição, ou que essas pesquisas tenham um limite. Cada candidato possa usar, por exemplo, desse artifício durante 3 vezes ou 4 vezes durante todo aquele ano, ou num período de 1 mês antes das eleições. Não durante as eleições, porque eu acho que, de fato, as pesquisas influenciam sim, principalmente as pessoas que são mais desprovidas de entendimento político e de cultura. Essas pessoas são sim influenciadas até pelo olho azul do candidato, que dirá para uma pesquisa. Você vê pessoas votando em um candidato simplesmente porque tem um olho azul, porque ele é bonito, porque ele é alto, tem 1,90 m, porque é moreno, porque é isso, porque é aquilo. Ou seja, você vê pessoas votando em garotas de programa, porque elas são bonitas. Então, você vê pessoas votando em palhaços, porque eles são engraçados. E até no vereador de Fortaleza chamado Aonde É. Pois é, imagina então o que uma pesquisa eleitoral é capaz de fazer, se as pessoas são levadas a votar nas pessoas até pelo nome engraçado que elas têm. Mas, fica a dica para você, reflita nas propostas do seu candidato, não seja influenciado por pesquisas eleitorais. Roda a vinheta, próximo assunto. O próximo assunto de hoje eu vou trazer e é relacionado aos desafios na internet. Se você navega na internet, você já deve ter se deparado com algum tipo de desafio. Tinha o desafio, antigamente, o desafio do lançando a palavra, depois teve o desafio do balde de gelo, e agora tem o desafio do bater uma foto sem maquiagem, sem filtro, e colocar na internet também, que não tem nenhum propósito. O que é que vocês acham disso? O que é que tu acha, Fred? Isso tem mostrado que a gente tem se movimentado por causas inúteis, por bobagens, por questões desnecessárias, como, por exemplo, na questão do balde da água com gelo. Qual é o propósito maior? O propósito maior é a doação para a instituição, que é isso que as pessoas não estão fazendo. O cara vai, derrama o balde de água sobre ele, desafia mais 2 ou 3 pessoas no Facebook e a besteira vai adiante. Vamos tentar explicar. A questão do balde de gelo era o seguinte: existia uma instituição de combate a uma doença que ela fazia um desafio de você fazer uma doação para a campanha. Se você não fizesse a doação, você tinha que jogar o balde de gelo na cabeça. Ninguém está usando essa filosofia. Ou a maioria, né? Ninguém está usando essa filosofia. Na verdade, o que as pessoas estão fazendo é jogando o balde de gelo. Elas não sabem nem o que era, nem do que se tratava, e se sabem, todas elas estão optando pelo balde de gelo, ou seja, aquilo que é mais nobre, que é a doação do valor para aquela campanha, daquela instituição, que inclusive eu vi até um tempo atrás, tinha recebido 25 mil reais de doação do Brasil inteiro. Ou seja,
25 mil reais para a quantidade de gente que jogou a balde de água na cabeça é uma coisa ridícula. Então vamos rever os nossos conceitos desses desafios aí, que até são úteis, como é esse do balde de gelo, tinha um sentido filantrópico, um sentido bacana por trás do desafio, mas as pessoas só gostam do oba-oba, de ir na internet e fazer algo, propaganda, como a gente vê um monte de artista besta, jogando balde de gelo na cabeça, os caras que ganham tudo de dinheiro, que poderiam bater uma foto ou fazer uma filmagem, já que eles querem aparecer, apertando o botão de Enter lá no computador deles, fazendo uma doação aí de alguns reais, né, para essa campanha, e embora fosse autopropaganda, seria uma autopropaganda muito mais bem elogiada, muito mais bem vista do que essa de jogar balde de gelo na cabeça. O que tu acha, Judão? Eu quero chamar a atenção de um comentário que eu vi essa semana na internet, jogou uma luz muito interessante sobre esse assunto. Um cara muito inteligente que eu sigo no Facebook, chamado Felipe Moura Brasil. E ele fez uma menção inteligente demais. Essa campanha de foto sem maquiagem, no fim das contas, ela é uma propaganda disfarçada de maquiagem. Porque você está partindo do princípio que, se tirar foto sem maquiagem é um desafio, quer dizer que você não deveria tirar foto sem maquiagem. E o que isso quer dizer? Que você não tem beleza natural, que você precisa de maquiagem para aparecer na internet. Então são premissas que estão escondidas no desafio e que ninguém para pensar nisso. Então, pensando a essa luz do que o Felipe Moura Brasil disse, fica mais claro ainda o quanto esse desafio e outros são ridículos. É interessante que as pessoas são desafiadas a postar uma imagem de si sem maquiagem, como se fosse um desafio mostrar o próprio rosto sem maquiagem. Você é iludido, você é iludida a se mostrar cada vez mais aquilo que não é. A maquiagem mostra o excesso de você, mostrando você como realmente você não é. E é um desafio para você se mostrar sem maquiagem. Eu quero lançar um desafio para você que está me ouvindo agora. Está me vendo, está nos vendo agora. Quero lançar um desafio que seja útil. Eu desafio você a ir no hemocentro da sua cidade fazer uma doação de sangue. Se você quiser fazer uma autopropaganda, vai lá, bate uma foto ou faz uma filmagem fazendo uma doação de sangue no hemocentro da tua cidade, coloca no Facebook e desafia mais 2 pessoas. E nós vamos fazer isso aqui para vocês. O próximo vídeo que nós vamos trazer, nós não vamos fazer a propaganda, mas nós vamos fazer para incentivar você a doar sangue. Nós vamos no hemocentro da nossa cidade, vamos doar sangue e vamos trazer aqui para vocês, vamos desafiar os nossos amigos a fazerem o mesmo. Faça isso. Vá hoje mesmo, com maquiagem ou sem maquiagem, no hemocentro da sua cidade, doe sangue. Se você quiser, depois de doar sangue, jogue um balde de gelo na sua cabeça, faça o que você quiser, mas faça esse ato nobre, doe sangue, é de graça, não paga nada, você não vai gastar água à toa e nem vai ser bobo batendo foto na internet sem maquiagem, achando que isso vai te trazer algum benefício ou algum ensinamento que de fato não traz. Bom, gente, é isso. Esse é o vídeo que a gente gravou, o nosso primeiro vídeo que nós gravamos para o canal de ideias. A nossa ideia é trazer muitos outros vídeos que a gente possa refletir sobre alguns assuntos que sejam interessantes. A gente está aceitando dicas aí, sugestões. Pode escrever aqui embaixo alguma sugestão de algum assunto, de alguma coisa que você quer que a gente fale, comente aqui. Gostaria de agradecer o empenho do Gildo e do Rafael em colaborar, em aceitar esse desafio, essa ideia de lançar esse canal, que a gente possa refletir sobre algumas coisas interessantes. Esperamos que você possa ter gostado. Dê o seu joinha aqui embaixo, inscreva-se no canal, a gente vai publicar outros vídeos também. Compartilhe esse canal aí na sua rede social para que outras pessoas possam também ver as nossas ideias e, enfim, contribuir com a gente também, tá bom? Um abração para você, fica em paz e até o próximo vídeo. Valeu!